Então, pessoal, tudo bem? Já estamos na parte número 5, né? Na parte número 4 nós falamos ali dos basófilos, falamos dos mastócitos e agora nós estamos falando dos agranulocitos. Que está aqui, ó, agranulocitos, né? Então nós temos duas famílias de agranulocitos, né? Que é o monócito e o linfócito. O monócito, ele participa da inflamação aguda, tá? Os monócitos, são células que eles se diferenciam ali em macrófagos. E eles podem ser móvel ou pode ser fixo. No caso, se eles forem fixos, eles podem ser como as células de Kupfer. As células que ficam no fígado, né? As células ali que trabalham na primeira linha de defensiva, né? Primeira linha defensiva. Então, pessoal, vamos falar então um pouquinho desse sistema. Por quê? Nós podemos ter ali, né, as barreiras, né, que impedem uma contaminação, né? Quando a gente fala de barreira, a gente lembra da nossa pele, lembra aí da acidez do estômago, né? Que evita a proliferação desses patógenos aí, esses organismos que prejudicam. Então vamos falar aí, vamos direto aí para a inflamação, né? No caso aqui nós temos aqui a inflamação, que é um tipo de resposta imunitária universal que ela vai fazer o seguinte, essa resposta imunitária universal, né, que seria a inflamação, ela vai atingir, né, agentes invasores. Nós temos aí como causas essas 5 que eu anotei aí, ó. Infecciosos, né? Agentes físicos, que seriam traumatismos e radiações. Agentes químicos, como queimaduras por cáusticos, por ácidos, por outros elementos químicos aí que podem causar lesões, né? E também imunoalérgicos, né? Muitas pessoas têm algumas alergias a alguns químicos, outras a alguns organismos, né? E aí por diante. E a autoimune são aquelas enfermidades que causam devido a um próprio ataque do sistema imune, né? Ao seu próprio corpo, ou alguma falha nessa comunicação celular, pode gerar também doenças autoimunes. Só que esquece tudo. Então, pessoal, agora estamos aqui falando de inflamação, né? O primeiro passo da inflamação já está escrito bem grande ali, ó, vasodilatação local. E eu até estava conversando aqui com a minha esposa, explicando mais ou menos como que acontece essa vasodilatação. Se vocês olharem essa célula verde aqui, ó, não dá pra ver muito bem que ela é verde. Deixa eu até pegar uma canetinha verde aqui. Aqui, ó. Lembra quando nós estávamos no vídeo anterior, na parte 4, que nós estávamos falando dos basófilos? Que os basófilos, eles não têm uma função específica de fagocitoses, como que é o caso dos neutrófilos, né? E também o eosinófilos, eles também não participam muito assim como os neutrófilos, né? Mas esses mastócitos aqui, ó, eles vão secretar aquelas proteínas lá que nós falamos lá, ó, aquelas enzimas lá, que é a heparina, a histamina, a secretina, né? Então, o que acontece? Vai acontecer uma vasodilatação, porque ó, aqui nós temos um machucado, ó. Por isso que está acontecendo a inflamação. Vamos dizer aqui, ó,
A pessoa levou aqui uma machucada aqui com prego, né? Aí, tá? Machucou aí, aqueles pretinhos aqui são todas as bactérias entrando ali, já invadindo, né, o meio interno. Elas querem comer você, entendeu? Elas vêm com a vontade de pegar e devorar. Aí o que vai acontecer? Lembra que nós falamos que dentro do tecido, na superfície subcutânea, existem células como se fossem os basófilos, mas elas são diferenciadas, mas elas são chamadas de mastócitos, mas ela tem a mesma função dos basófilos. Então ela já vai mandar ali aquela histamina e ali já vai acontecer aquela vasodilatação, né? Por isso quando a gente é picado por uma abelha, acontece de nós ficarmos inchados, né? Por quê? Acontece ali uma alergia, uma reação alérgica, né? E aí esses azulzinhos são os neutrófilos. Nós falamos bastante deles. Lembra que os neutrófilos eles têm 62% da quantidade de células no nosso sangue, né? E esses basófilos aí tem 0,4% e os eosinófilos 2,3%. É bom sempre nós lembrarmos desses números aí, que geralmente é pedido em prova, tá? Então vamos lá. Então aí tem esses macrófagos aí, ó. Estão tudo fazendo fagocitose aí, ó. Tá aí os neutrófilos, ó, em azul aqui, ó, fazendo a fagocitose. Aqui tá os neutrófilos aí também fazendo a fagocitose. E automaticamente esses macrófagos, eles já estão ali também no tecido. Eles fazem parte do que a gente está falando aí, que a gente começou a falar, dos agranulocitos, né? Que são monócitos, que eles se diferenciam em macrófagos, né? Então nós estamos aí falando deles aí, ó, e eles estão liberando essa substânciazinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Que são as citoquinas. Essas citoquinas, ela vai entrar na corrente sanguínea ali, dentro desse vaso, né? Isso aqui é um vaso sanguíneo, esse de vermelho aí, ó. Vamos desenhar umas hemácias aqui. Uns red blood cells aqui, as células vermelhas aqui, ó. Tá? Uns eritrocitos, né? Ali dentro dos eritrocitos tem a famosa hemoglobina e tal, tá tudo bonitinho ali. Então vai acontecer o seguinte, pessoal. Vai pegar essas citoquinas e vai fazer um sinal, né? Chamando mais células para o local danificado. E também ela vai iniciar um reparo nesse tecido que foi machucado aí por esse prego enferrujado, cheio de tétano, entendeu? Aí vai acontecer o seguinte, vai chamar aqui as plaquetas, né? As plaquetas, nós temos ali mais ou menos uma média de 300 milhões de plaquetas por milímetro cúbico no sangue, né? Elas vão chegar ali e pá! E vai fazer a correção ali, já vai começar a coagular, vai começar a ajudar a fechar aquele ferimento e já vão eles trabalhando ali, eliminando todas as bactérias possíveis, né? Então, pessoal, essa é a primeira parte da inflamação. Então, pessoal, nós falamos ali da inflamação parte 1 ali, que acontece a vasodilatação local, e quando a gente já falava ali, eu falei na parte 1, falei algumas partes que também faz parte da parte 2 aí, que é o aumento de permeabilidade capilar, né? Que acontece o seguinte, ali vai existir uma proteína, né, chamada ali um fibrógeno plasmático, né? Que ele faz a coagulação, né? Ele ajuda ali naquela resposta ali para fazer o reparo naquele tecido danificado, né? E é o que a gente já falou ali, quando acontece a vasodilatação local, já em seguida, então, que seria essa parte 2, aumenta essa permeabilidade capilar, que é o que a gente estava falando ali, que vocês veem naquela imagem ali, né? Os neutrófilos e os monócitos circulantes indo até o local para fazer a fagocitose e já começar a fazer a limpeza daquela área prejudicada, né? Então, um detalhe muito importante aí dessa parte 2 são os sinais de uma inflamação, que é o rubor. O que é o rubor? O rubor é
que se fala em espanhol, vamos falar em português, é aquela vermelhidão, né? Aquela superfície envermelhada. E é um aumento de temperatura, fica quente, a pessoa fica, você toca ali, tá quente, né? E também o aumento de volume, que seria um tumor, né? Uma tumefação, entendeu? Que seria um tumor. E consequentemente também a pessoa vai sentir dor ali. Em muitos casos, às vezes até muita dor, né? E aí o terceiro passo são os fagocitos, né? E quando a gente já falava ali no primeiro passo da vasodilatação, naquela imagem ali, a gente já falou da fagocitose, que é feita pelos neutrófilos e pelos macrófagos, né? Então essa seria a terceira parte. Então, pessoal, aqui mesmo nessa imagem aqui, ó, dá pra gente falar das 4 linhas de defesa, né? No caso de uma inflamação, de um machucado, uma ferida, alguma coisa assim, né? Então nós temos aqui, ó, a primeira linha. Primeira linha já são os neutrófilos, né? E os macrófagos que já existem no local desse tecido conectivo aqui, ó, subcutâneo, tá? Então essa é a primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa vai ser a vasodilatação aqui que vai acontecer, né? E vai chamar mais neutrófilos para fazer a fagocitose, né? E a terceira linha de defesa aqui, ó, vai ser esses neutrófilos, né? Que através da quimiotaxis, eles vão ser acionados, tá? Para começar a acontecer essa limpeza no local, tá bom? E o quarto seria um aumento muito elevado desses neutrófilos, dessas células que elas vão vir aqui, ó, tanto para fazer o reparo, essa vai aumentar de 20 vezes até 50 vezes esse número de neutrófilos na corrente sanguínea, tá bom? Então, pessoal, o controle por retroalimentação, né, de macrófagos e neutrófilos, né, eles se dão por esses 5 fatores aí, que o primeiro que nós estamos olhando aqui nesse quadro aqui, ó, que é o fator de necrose tumoral, né? E depois ali o número 2 ali nós temos a interleucina, né? Que ele vai estimular essa interleucina, ela vai aumentar esse crescimento desses neutrófilos e macrófagos, né? E depois ali seriam os fatores estimulador de colônias, né? No caso número 3 ali, temos o fator estimulador de colônia de granulocitos monocitos. E depois aqui a gente tem o de granulocitos, né? E aqui o de monocitos, tá? Já um pouco mais embaixo aqui, ó, nós vamos ter essa adesão, né, vamos dizer, essa passagem, né, da parede celular. Então acontece nessas 4 fases, né? Tô falando aqui dos neutrófilos aqui, nós teremos uma atração ao foco inflamatório. Para acontecer essa atração, o elemento, as moléculas que vai ser utilizadas são chamadas de quimiocinas. Esse rodamento, né, que ele vai ter que rodar ele vai ter que deslizar entre a parede celular, né, chamado pelas moléculas chamadas seletinas, e a adesão, no caso aqui, ó, essa aqui é a célula e aqui seria o neutrófilo. Ele acontece através das integrinas.
E a extravação seria essa combinação, a extravação, né, que é a invasão daí desse, a imigração, né, no caso, dessas células para o outro lado da parede celular, ela se dá pelas integrinas dos leucócitos, né, e também moléculas que se expressam nos linfócitos e no endotélio, que são os CD31, tá? Então essa parte aí, nós temos isso, falamos aí meio um pouco superficialmente, não entramos muito a fundo, mas dá para você mais ou menos ligar, né? Tivemos uma questão agora recente na prova, que perguntava qual que era a molécula que acontecia no rodamento, né? Seria a seletina. Isso foi não foi na prova de fisiologia, se eu não me engano foi na prova de microbiologia, né? Então já temos aí uma questão respondida também aí.